nesta noite, e nós cremos que Deus falará fortemente em nosso coração, para a glória do nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor Jesus, nós colocamos o Teu Filho nas Tuas mãos, ó Pai, a qual cremos, Senhor, que Tu vai usar Ele grandemente nesta noite, para falar em cada coração aqui nesta noite, Senhor. Pai Celestial, eu creio na cura, na libertação e na Tua bênção nesta noite, sobre a vida do Teu povo. Muito obrigado, Jesus. Amém. Senhor, meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 24. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, servindo ao Senhor com os irmãos, revendo alguns amigos, em especial o pastor Ismael. Muito obrigado, pastor, pela confiança de dar esta oportunidade, mas acima de tudo pela amizade que o Senhor tem demonstrado por mim nesses últimos anos. Nós passamos um período muito intenso ali em Jaboticabal, resolvendo problemas, tratando de coisas, e graças a Deus o ministério promove muitas coisas, mas das mais importantes são as amizades que o ministério nos dá. Deus abençoe, que o Senhor continue abençoando a sua família, que o Senhor continue abençoando esta igreja que eu aprendi a amar em Cristo Jesus. Tem uma palavra no meu coração, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 24, eu quero ler com os irmãos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quero ler ainda o comecinho do capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os seus olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Amém? Tome seu assento, se possível mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco neste texto que o Senhor colocou no meu coração. Meus irmãos, nós estamos diante de 2 narrativas distintas, mas que acontecem muito próximas uma da outra. Quero começar a introdução por esta segunda narrativa que nós lemos, o que nós conhecemos como o episódio do Monte da Transfiguração. A Bíblia vai dizer de maneira muito clara que Jesus, com mais 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, vão subir no monte para orar. E naquele monte eles vão ter uma experiência magnífica na presença de Cristo, porque Cristo vai manifestar uma parte da sua glória e vai transfigurar o seu rosto em glória, e eles vão poder ver a Cristo
glorificado. Mas não somente isso. A Bíblia diz que Jesus se encontra naquele monte com Moisés e Elias, e eles estão conversando quando os discípulos percebem a presença e, acredito eu, que reconhecem ser Moisés e Elias. Pedro vai tomar a palavra como um líder nato que era, e vai fazer uma sugestão ao Mestre Jesus. Jesus, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tabernáculos, vamos fazer 3 tendas, vamos fazer 3 lugares de adoração, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias, para que nós não saiamos mais daqui, mas que a gente possa ficar aqui adorando a vocês. Naquele momento, a Bíblia diz, lá na narrativa de Lucas vai dizer que Pedro não sabia o que dizia, mas a Bíblia diz que enquanto ele falava, vem uma nuvem que cobre eles e leva Moisés e Elias embora, e finaliza-se o texto, aqui Jesus tocando eles e dizendo, olha, não tenham medo. Eles erguem os olhos e eles declaram, ninguém viram senão a Jesus. Em outra versão vai estar escrito, ficou somente Jesus. Eu queria pautar a minha mensagem neste tema, somente Jesus. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver um desvirtuamento da finalidade da igreja, que se perdeu, colocando algumas coisas ao lado de Jesus. E aí se levantam alguns homens usados por Deus para promoverem a reforma protestante. E dentre muitas coisas importantes que eles fizeram, uma foi criar uma doutrina dividida em 5 pontos, os conhecidos solas, ou somente. E eles vão dizer que a doutrina do Evangelho deve se basear somente na fé, somente na Escritura, somente na graça, somente dando glória a Deus e somente Cristo. E eu quero aqui não entrar profundamente numa dessas doutrinas, mas usar esse texto para enfatizar a questão de que nós precisamos resgatar esta consciência, que a igreja só vai para frente se nós tivermos claro que somente Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós estamos vivendo aqui um mês de ação de graças por tudo que Deus tem concedido a este campo de trabalho, e eu acredito do fundo do meu coração que vocês só chegaram aqui porque somente Jesus é o Senhor desta igreja. E eu digo mais, se nós mantivermos a nossa fé e o nosso olhar em Cristo Jesus, este campo irá muito mais adiante, porque o Senhor é quem cuida desta igreja. Quando nós voltamos agora para o primeiro texto que nós lemos, nós vamos ver Jesus pregando aos discípulos, ensinando aos discípulos. E ele vai começar pregando o que eu chamaria aqui, se tivesse que esboçar esta mensagem, sobre o Evangelho de Cristo, ou o Evangelho do Reino. E ele vai apresentar pelo menos 3 características que o Evangelho do Reino precisa ter para de fato ser um Evangelho que segue os ensinamentos de Cristo. Ele vai começar dizendo assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu começaria dizendo que o Evangelho de Cristo é um evangelho que tem renúncia. Jesus vai anunciar isso muito claramente, dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo exige renúncia. Não dá para servir a Cristo e servir aos nossos próprios desejos. É impossível seguir a Cristo e seguir também os desejos do nosso coração, as inclinações da nossa carne. É impossível. Nós precisamos ter a consciência que para seguir a Cristo, eu preciso renunciar a mim mesmo. Nós não podemos viver para satisfazer os desejos da nossa carne, mas nós precisamos viver para
satisfazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso parece ser um tanto óbvio, mas nós vivemos numa sociedade em que a doutrina que o mundo prega aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos homens e mulheres que vivem nesta sociedade viva para satisfazer a sua carne, viva para satisfazer o seu prazer, viva para satisfazer os seus desejos, não se preocupe no amanhã, viva o hoje de maneira plena, se preocupe em satisfazer as suas vontades e a sua alma, é só você que se preocupa com você mesmo. E aí quando a gente vem na igreja, quando a gente conhece a Cristo, quando a gente vai olhar para o Evangelho de Cristo, Cristo vai dizer, não dá para viver assim, nós precisamos viver segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eis que todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e a vida que agora eu vivo para glorificar ao nome deste Jesus, aleluias. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo exige renúncia, aleluias. Mas não só isso, a coisa aparentemente piora um pouco, porque o Evangelho de Cristo também tem cruz, também tem sofrimento. O Evangelho, quando ele diz aqui, tome a sua cruz, não é dizendo para você carregar um crucifixo no peito, não é dizendo para você ter a cruz como símbolo da sua religião, não. Cristo está dizendo, você precisa sofrer como eu sofri. Ou seja, você precisa andar na contramão do mundo, você será julgado, você será rejeitado, você será mal falado, mas não se preocupe, tome a sua cruz, não se preocupe com as aflições do dia, não se preocupe com os julgamentos, com os apontamentos de dedo, fique tranquilo, porque eu venci o mundo, aleluia. E se nós estamos seguindo a Jesus, Ele promete estender esta vitória pela sua graça a nós também. Portanto, o Evangelho de Cristo exige sofrimento, não só os sofrimentos que fazem parte da vida comum diária. Sofrimentos vêm sobre ímpios e sobre fiéis. A Bíblia diz que o sol da justiça brilha sobre os dois. Existem coisas que acontecem, fatalidades que se erguem na nossa vida. Mas aqui está dizendo de um sofrimento que vai além disso, de uma cruz que vai além disso. Fala de fato sobre ir na contramão do que o mundo diz. Nós estamos vivendo um tempo em que os valores estão invertidos. O que parece ser certo para a Bíblia parece ser errado para o mundo. O que parece ser errado para a Bíblia parece ser aquilo que é correto para o mundo. E não tem como servir a dois senhores. Ou nós vamos servir o que o mundo diz, ou nós vamos servir o que Cristo está dizendo na sua palavra. É por isso que Jesus não está obrigando ninguém. Ele está dizendo, se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome esta cruz comigo. Mas fique tranquilo, porque embora a cruz aparentemente seja complicada, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Apesar de aparentemente estes sofrimentos serem duros demais para suportar, o apóstolo Paulo vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver um momento de bonança, posso viver momentos de escassez, posso viver momentos de saúde boa, posso viver momentos de enfermidade, mas em tudo o Senhor me fortalece, aleluias. Eu posso resgatar aqui a fala do profeta Abacuque, que vai dizer, ainda que falte o fruto da videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja manadas no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluias. Por último, o Evangelho de Cristo exige renúncia, exige sofrimento, exige movimento. Ele finaliza esse verso dizendo, siga-me. Não dá para seguir a Jesus parado, é preciso se movimentar.
Não dá para a gente estar na igreja há 10 anos, pensando como pensava antes de chegar aqui, andando como andava antes de chegar aqui, vivendo como vivia antes de chegar aqui. Não, a vida de um evangelho verdadeiro em Cristo precisa ter transformação. Eu andava de um jeito antes, mas agora eu ando de outro jeito. Eu falava de um jeito antes, mas agora eu falo de outro jeito. Eu vivia de uma maneira antes, agora eu vivo de outro jeito. E por quê? Porque a Bíblia me proíbe? Não, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora eu entendo que nem todas as coisas satisfazem a minha alma. Aparentemente, os vícios podem suprir uma coisa que me falta. Aparentemente, os prazeres deste mundo poderiam suprir algo que falta na minha existência. Mas quando a gente conhece a Cristo, nós entendemos que o buraco existencial que existe em todos nós tem o tamanho certo da presença de Jesus em nossas vidas, e se há algo que pode nos completar, é a sua presença gloriosa, aleluias. Nada neste mundo pode substituir a presença de Cristo em nossas vidas. O Evangelho de Jesus exige renúncia. Mas no verso 25 ele apresenta o que eu trataria como segundo argumento: mudança de mentalidade. O Evangelho de Cristo provoca mudança de mentalidade. Ele vai dizer no verso 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando a gente lê isso parece ser contraditório. Como assim? Quando eu quero salvar a minha vida, eu perco. Quando eu quero perder, eu salvo. Eu não estou entendendo o que isso quer dizer. E aí quando a gente começa a conhecer o Evangelho de Cristo, quando a gente começa a conhecer a Cristo, a gente percebe que quando eu quero salvar a minha alma pelas minhas próprias forças, eu sou julgado insuficiente, porque Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Mas quando eu faço como o apóstolo Paulo, chego diante da presença de Deus e digo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não posso, o mal que eu não quero eu faço, miserável homem que sou. Aí Jesus olha para nós e diz: fica tranquilo, porque o meu evangelho tem graça, a minha graça te basta, aleluias. O Evangelho de Cristo provoca em nós uma mudança de mentalidade. Os nossos princípios são mudados. Ele vai dizer no verso 26, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, aleluias. Quando nós olhamos para os princípios do mundo, quando nós olhamos para as prioridades do mundo, nós vamos ver um mundo batalhando para conquistar um emprego bom, batalhando para conquistar uma casa boa, batalhando para conquistar muito dinheiro, batalhando para conquistar coisas que são materiais, e não é pecado buscar estas coisas. Oxalá que Deus possa abençoar e prosperar todos nós para que alcancemos estas coisas, mas nós precisamos entender que existe algo que é mais valioso do que tudo isso, existe algo que é mais importante do que tudo isso. E o que é? É a nossa alma, aleluias. Não há nada neste mundo que possa pagar o preço de uma alma. Por isso Jesus desceu aqui nesta terra, se despiu da sua glória, de Deus como ele era, se humilhou com uma morte de cruz, e ele disse: eu posso pagar o preço de uma alma. O preço de uma alma está no sangue derramado no Calvário, aleluias. Portanto, nós precisamos entender que não há nada neste mundo que valha o preço da sua alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluias. Mas nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. Nós estamos vivendo um tempo quando você pergunta para alguém como vai o seu filho, ele vai dizer: meu filho vai bem, está estudando numa faculdade boa, está já estagiando numa empresa boa, está com tudo encaminhado. Mas e aí? Está na igreja? Não, na igreja ele não está. Parece que tudo está bem, porque as coisas materiais estão caminhando, mas o que falta é a alma. Mas que a gente possa resgatar nesta noite a consciência de que maior do que todas essas coisas materiais que nós possamos alcançar aqui, é a nossa alma. A nossa alma é preciosa, a nossa alma é valiosa, e não há nada neste mundo que pague o preço da nossa alma.
É por isso que lá na terceira epístola de João, João vai dizer assim: ei Gaio, espero que te vá bem, assim como vai bem a tua alma. Aleluias. Será que alguém desejasse para você hoje: espero que você vá bem como vai bem a tua alma? Isso seria algo positivo ou isso seria algo preocupante? Nós precisamos entender, irmãos, que a alma é o que nós temos de mais valioso neste mundo e nós precisamos cuidá-la. E como é que nós cuidamos da nossa alma? Trazendo cativa a palavra de Deus. A palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus transforma e lapida a nossa alma. Aleluias. Jesus termina a sua pregação, e eu estou aqui brincando de esboçar estas falas de Jesus. O terceiro tópico que eu colocaria é: o Evangelho de Cristo tem recompensas eternas. Porque ora, se então nós não temos como coisa importante as coisas que podemos ganhar neste mundo, o importante é a nossa alma, o que será que acontecerá com a nossa alma após a morte? E aí Jesus vai dizer nos versos 27 e 28, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte. Aleluias. O que ele está dizendo aqui? Não passarão pela morte física. Certamente todos aqueles que ouviram Jesus neste episódio morreram fisicamente, mas não passarão pela morte da alma, não. Porque aqueles que reconhecem a Cristo como seu único e suficiente Salvador e como Senhor das suas vidas, então passarão todas estas coisas. A vida que aqui nós levamos, as conquistas que aqui nós temos, elas passam, e o que fica? A nossa alma. E Jesus tem uma promessa para mim e para você, e eu quero reafirmá-la nesta noite: aqueles que descansam nas mãos de Jesus, aqueles que escutam a voz do Senhor, Ele virá no último dia, e quando a trombeta soar, os que aqui estão subirão em glória, mas os que já morreram terão seus corpos ressuscitados, glorificados, e subirão para habitar eternamente na presença de Deus. Aleluias. Há uma recompensa eterna para a nossa alma. Pode ser que aqui nós nunca teremos uma casa muito boa, bonita, vistosa, mas lá no céu o Senhor tem preparado mansões celestiais para nós. Aleluias. Pode ser que aqui você não tenha condição de preparar uma roupa bonita com enfeites vistosos, mas lá há uma coroa de glória preparado para nós. Aleluia. Há algo precioso na vida eterna que nos aguarda, e eu quero ouvir o Senhor chamando: vinde benditos de meu Pai, assentem-se à mesa, porque já está preparada. Chegou o momento de nos encontrarmos e habitarmos para sempre com Cristo. Aleluias. Aleluias. Este é o Evangelho de Cristo. O problema é que existem outros evangelhos. Existem evangelhos que vão pregar pão, e somente pão. Existem evangelhos que vão oferecer: olha, você tem direito a pão, porque este evangelho é poderoso. O Evangelho de Cristo, ele vai dizer: melhor do que pão são as palavras de vida eterna que saem da minha boca. Aleluias. Existem alguns evangelhos que são pregados hoje em dia, que prometem proteção a todo custo, uma vida só de vitória, uma vida que nunca tropeça. O Evangelho de Cristo, ele diz que o nosso Deus é um Deus bondoso, mas também é um Deus justo. O Evangelho que se prega hoje em dia por alguns lugares aí, vai dizer e prometer reinos e glórias sem igual. O Evangelho de Cristo vai dizer que o único a brilhar em nosso meio é o nosso Deus e Senhor. Aleluias. E não há espaço para nenhuma outra estrela brilhar aqui dentro, mas que a glória de Deus brilhe em nosso meio, porque tudo é dele, para ele, por meio dele. Aleluias. E eu quero dizer que se nós chegamos até aqui hoje no campo de São Carlos, é porque o Senhor tem sido aquilo que brilha em nosso meio.
meio, não há espaço para outras estrelas, mas o Senhor tem brilhado aqui dentro, e este Evangelho de Cristo tem sido pregado, e o nome dele tem sido glorificado neste lugar, aleluias. Quando Jesus termina de pregar, ele então, alguns dias depois, vai chamar 3 dos seus discípulos para subir ao monte da oração. Vamos orar, Pedro, Tiago e João. E aí, nós vamos entender algumas lições práticas, porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho que existe teoria. Estamos aqui praticando a teoria, aprendendo a teoria, mas o lugar de viver o Evangelho de Cristo não é aqui dentro, não. Até porque aqui dentro é fácil, irmão. A gente sabe a hora que tem que levantar a mão, a gente sabe a hora que tem que dar glória a Deus, a gente conhece os hinos. Aqui dentro, viver o Evangelho de Cristo é fácil. O lugar de viver o Evangelho de Cristo é lá fora, é no lugar da prática. E aí Jesus, ele ensina a teoria, mas depois ele também vai provar a prática, para que os seus seguidores se encontrem aprovados diante dele. E uma vida cristã prática se confunde com uma vida cristã de oração. Não dá para viver o Evangelho de Cristo verdadeiro sem ter uma boa vida de oração. E por isso Jesus vai ensinar os seus discípulos na prática. Vamos comigo subir ao monte da oração. Irmãos, podem se surgir diversas estratégias. Vamos por aqui, vamos por lá. E que Deus continue dando estratégias ao nosso pastor para nos guiar. Mas existe uma estratégia que nunca sairá de moda e continuará sempre sendo o carro-chefe da igreja. É uma vida de oração. Aleluias. Existem armas que a estratégia não ganha, que a mídia não ganha, que palavras de oratória não ganham, mas que um joelho dobrado diante de Jesus vence batalhas poderosas, aleluias. É na oração que a gente vive uma vida cristã prática. É na oração que a gente derruba por terra os desejos da carne e faz com que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. É por isso que quando alguém pergunta a Jesus, Jesus, como é que nós devemos orar? Jesus, na sua oração, vai ensinar: seja feita a vontade de Deus, tanto na terra como nos céus. É na oração que a gente aprende a deixar os nossos desejos egoístas de lado, para viver a vontade de Deus para as nossas vidas. E existem algumas experiências que a gente só vive quando tem intimidade com Deus. Muitas lições Deus entregava para a multidão. Jesus pregava para toda a multidão. Outras, ele chamava os 12 discípulos e falava só com eles. Mas existiam algumas ainda que ele chamava os 3 para mais perto e falava só com eles. E esta experiência é uma experiência que Jesus vai passar apenas para estes 3. Por quê? Estes 3 são os queridinhos? Não, é porque intimidade gera experiência. Muitas vezes nós estamos aqui sentados e ficamos reclamando: por que comigo Jesus não fala? Por que eu não vejo nada disso? Porque está todo mundo glorificando e chorando e eu não sinto nada. É porque falta intimidade. Mas quando a gente desce no monte da oração e a gente busca intimidade com Cristo, então as experiências sobrenaturais começam a acontecer em nossa vida. Aleluias. Se vocês chegaram onde estão hoje, é porque é uma igreja que ora. E muitas vezes eu vejo lá o pastor Ismael postando cartaz: semana de oração. Não tem culto, não tem trabalho, não tem ensaio. A gente se reúne apenas para orar, porque a oração ainda é a arma que faz a igreja avançar. Aleluias. E aí chegou o momento deles provarem que entenderam que Jesus precisa ser o centro das suas vidas. E eu estou terminando. Jesus deixa que eles o vejam com o seu rosto transfigurado em glória. Deixam que eles vejam Moisés e Elias, o homem que representa a lei e a palavra, o homem que representa a profecia e os dons. E Jesus está ali conversando com os outros 2. E de repente Pedro pega a palavra e vai acabar com a aula, porque existem aulas que a gente demora um pouco mais para aprender. Pedro vai dizer assim: Senhor,
vamos fazer 3 tendas, 3 tabernáculos, vamos adorar a Jesus, mas vamos adorar também a Moisés e a Elias, porque são homens muito importantes. E Lucas vai dizer, Pedro não sabia o que estava dizendo. E aqui eu resgato o tema que iniciei a palavra. Precisamos sair daqui hoje com a consciência de que somente Jesus importa na nossa vida. Aleluia. O conhecimento é muito bom. O conhecimento enriquece. O conhecimento acrescenta, a teologia dá embasamento bíblico para tudo que nós fazemos, mas se não tiver Jesus, irmão, de nada serve, são apenas letras que matam e nos tiram da presença. É preciso ter Jesus no meio da palavra. Por outro lado, os dons são muito bons. Os dons enriquecem a igreja, aquecem o coração de uma alma quebrantada. Os dons falam de coisas que a gente não consegue perceber com os olhos naturais, e Deus, através dos seus dons, nos revela com os seus olhos espirituais. Mas um evangelho que só tem dom, um evangelho que só tem movimento, um evangelho que só tem poder, mas não tem mais Jesus crucificado, é qualquer coisa menos evangelho de Cristo. Aleluias. Para nós basta apenas Jesus. Se existir uma boa palavra, glória a Deus, nós precisamos dela. Se Deus derrama os seus dons sobre a igreja, glória a Deus, nós precisamos dele. Mas pode ter palavra, pode ter dom, uma coisa que não pode faltar: Jesus crucificado em nosso meio, aleluias. Quando Paulo vai dizer, olha, eu não vim a vocês com palavras de vã filosofia, eu vim a vocês pregando uma única coisa: Cristo e Cristo crucificado. E o evangelho que vocês conheceram é um evangelho que tem Cristo e Cristo crucificado, e o seu sangue nos purifica de todos os pecados, o seu sangue nos reveste de poder, porque Ele é aquele que nos mantém de pé, aleluias. Quando o texto termina, ficando somente Jesus, a impressão que se tem é que parece que ficou pouco. Sabe, estava até agora Moisés, estava até agora Elias, agora ficou somente Jesus. E Jesus vai fazer com que eles entendam que o que ficou era o que precisava ficar, aleluia. Por isso vai vir uma voz do céu, semelhante com aquela que visitou João Batista no dia do batismo de Jesus, e vai dizer: eis aí o meu filho em quem eu me comprazo, ouvi o que ele disse, aleluia. Jesus não pode ser diminuído, Jesus não pode ser desprezado, Jesus não pode ser equiparado com nada que exista neste mundo. Não há homem de Deus bom o suficiente que se compare com Jesus. Moisés era um homem de Deus muito importante no Antigo Testamento, mas era apenas homem de Deus, mas homem. Elias era um grande profeta que com ousadia fez muitos milagres, mas não passava de homem. E se Deus fechasse a porta do céu, ele não conseguia fazer nada com as suas próprias mãos. Agora, quando a gente olha para Jesus, ele era o verbo encarnado, aleluia. No início era o verbo, e eis que o verbo se fez carne. Tudo que se fez por meio dele, e sem ele nada do que existe teria acontecido. Ele é o centro da nossa vida, aleluias. Somente Jesus é o que nós precisamos para avançar. Eu creio que o campo de São Carlos vai crescer muito mais do que já cresceu até hoje. E qual é a receita para isso? Somente Jesus. Somente Jesus é que pode levar a igreja para o próximo nível, porque Ele é o dono dela, Ele morreu por ela e Ele voltará para buscá-la, aleluia. Adore ao nome do Senhor. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor.